Mais que ouro, prata, mais que a mim, nem as estrelas do céu conteriam o teu amor sem fim. Nem as estrelas do céu conteriam o teu amor sem fim. Amém. Amém. Graças a Deus, né? Irmãos, agora nós vamos ouvir a palavra de Deus através do servo dele, nosso querido pastor Márcio, que dispensa aí apresentações, mas eu quero mais uma vez orar ao Senhor, entregando a vida dele nas mãos do Senhor. Vamos orar, orem comigo. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós colocamos diante de Ti a vida do Teu servo, o pastor Márcio, Senhor, rogando, Senhor, a Ti que o Senhor fale, Senhor, ao nosso coração, ao coração de cada um de nós, segundo a Tua vontade, Pai, através da vida do Teu servo, Pai. Deus, que o Teu Espírito Santo venha nos iluminar para que possamos entender, Senhor, a Tua vontade através do entendimento da Tua palavra. Seja conosco, Pai. Toma o Teu servo em Tuas mãos. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Márcio, está com a palavra. Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém. Uma alegria poder ver os irmãos nessa tecnologia, né? Muita alegria. E através da palavra que eu quero trazer, essa minha introdução é muito importante, essa palavra inicial de que eu fico muito contente em poder ver os irmãos, em poder ver a igreja reunida apesar de todas as dificuldades. Então, fico muito feliz, porque eu estou aqui lembrando, eu não sei se eu estou certo, o pastor Wilson pode confirmar, que eu acho que eu fui o último a pregar antes da pandemia, porque eu preguei dia 8 de março, um domingo. Depois, eu não sei se teve culto depois, né? Teve mais um culto, sim. E estamos aqui para compartilhar um pouco da palavra. E eu preguei, acho que foi dia 8 de março, eu preguei sobre 2 Coríntios, capítulo 4. E eu acho que foi muito também propício. Depois eu fiquei pensando na mensagem, cheguei a fazer um resumo dela, muito propício para o contexto da pandemia, que as pessoas estão passando hoje. E dando continuidade a essa exposição, eu separei também um texto de 2 Coríntios hoje, só que agora o capítulo 7. Então convido você a abrir a sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo... Vou ler só o versículo 4, para a gente ganhar tempo, mas eu quero fazer uma análise dos 16 versículos, né? Do versículo 1 ao versículo 16, ou do versículo 2, melhor dizendo, porque o versículo 1 faz parte do capítulo anterior, do versículo 2 ao 16, a minha exposição, vou tentar resumir, mas quero ler como base da minha mensagem hoje, cujo tema é Alegria nas Tribulações. Alegria nas Tribulações. Versículo 4, 2 Coríntios 7, diz o seguinte: Tenho grande confiança em vocês, e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado. Minha alegria transborda em todas as tribulações. Vou ler mais uma vez essa última parte. Minha alegria transborda todas as tribulações. Amados irmãos,
eu quero começar essa minha pregação com uma pergunta para vocês. Claro que uma pergunta retórica não precisa responder. Será que você consegue enxergar ou ver benefícios no sofrimento? O que você está percebendo e vendo nesse período de pandemia? Será que você só consegue enxergar a tragédia? Ou será que você consegue ver algum benefício nesse período de pandemia? Eu vou tentar elucidar essa questão contando uma história para vocês. Quando eu era criança, né, na minha infância, eu me lembro que, como toda e qualquer criança que buscava carinho da mãe, eu tentava fazer isso, tentava abraçar, beijar a minha mãe. Só que a minha mãe teve uma criação muito rude, eu sei disso, e ela não permitia que eu a abraçasse ou a beijasse. Ela sempre se afastava, e eu lembro disso claramente. Na época até ficava triste, mas hoje eu entendo por que ela fazia isso, por toda a dificuldade de vida do que ela aprendeu e da forma como ela foi criada. Mas uma coisa muito interessante acontecia quando eu ficava doente. A minha mãe, ela me dava um cuidado todo especial. Por exemplo, me dava comida na boca, fazia sopa, né, aquela sopinha, eu dava na boca. Constantemente ela me tocava para verificar a temperatura e etc, etc, etc. O que eu comecei a perceber naquela época? Que há benefícios no sofrimento. Que ficar doente tinha alguns benefícios ali naquele momento. Amados irmãos, com essa ilustração, a gente pensa em relação a tudo que estamos vivendo, do sofrimento, daquilo que estamos passando, de que o próprio sofrimento nos faz enxergar de maneira mais clara, ou ele pode fazer isso, né? O sofrimento você pode te levar a você ficar cego e murmurar, reclamar, ou o sofrimento pode levar você a enxergar de maneira mais clara o cuidado de Deus nos detalhes da sua vida. Foi exatamente isso que Paulo enxergou no meio de tanto sofrimento, de tribulação que ele enfrentava. Claro, antes de entrar nesse assunto do apóstolo Paulo, eu vou trazer aqui um panorama dessa carta de 2 aos Coríntios, que basicamente é o que eu falei naquela reunião, quem estava presente, quando eu falei de 2 Coríntios capítulo 4, mas trazendo aqui um pano de fundo, o que estava acontecendo ali no contexto desse capítulo, né, e de toda a carta. A gente sabe que a segunda carta aos Coríntios é uma defesa do apóstolo Paulo, do seu apostolado, né? Ele está defendendo o seu apostolado de um grupo que estava tentando minar sua autoridade. Basicamente, essa segunda carta expressa isso. Paulo, ele, por exemplo, foi acusado de mercenário, ele foi difamado como um apóstolo de segunda categoria, ele foi desprezado e perseguido por um grupo dentro da igreja, que dizia até, olha, você precisa de carta de recomendação para entrar. E Paulo falou assim, mas como assim? Eu que plantei essa igreja, vocês são a minha carta. E como eu preciso de carta para entrar? Então, uma série de problemas que Paulo foi sentindo na pele, a dor, porque foi uma igreja que ele mesmo fundou com todo carinho. É verdade, irmãos, que até no versículo 4, aqui que nós lemos na primeira parte, que a confiança do apóstolo Paulo com aquela igreja não havia sido abalada. Até porque Paulo sabia que era um grupo dentro da igreja, não era toda a igreja que estava com esse problema com ele. Porém, ele fez questão de enumerar aqui nesse capítulo e também em toda essa segunda carta, alguns dos seus temores, algumas das suas dificuldades, algumas das suas crises. Por isso, especificamente no capítulo 7, ele começa a explicar as aflições nos versículos iniciais do seu ministério, todas as aflições do ministério. Acompanhe no versículo 5, irmãos, que Paulo ele cita o seu trabalho na Macedônia, quando ele estava a caminho da igreja. Ele diz que não teve descanso porque ele enfrenta conflitos externos, muitas lutas, embates e muitos temores internos. Ele deixa claro isso. De fato, irmãos, podemos comprovar e ver nessa carta, nesse capítulo, que Paulo realmente passou por muitas dificuldades no campo missionário. As tribulações, por exemplo, que ele passou na Macedônia, se você quiser conferir depois, Atos 16, né, de 23 a 24, Paulo foi preso porque expulsou o demônio de uma adivinhadora,
que dava muito lucro àqueles que exploravam, foi açoitado, lançado na cadeia, teve seus pés amarrados num tronco. São aquilo que Paulo chama de conflitos externos. Mas certamente, irmãos, o que mais entristeceu o apóstolo Paulo foi quando esse grupo ou esse opositor vai tentar atacá-lo pessoalmente, tentando colocar em xeque a sua própria autoridade como apóstolo. Esse indivíduo que causa dores ao coração do apóstolo. Por isso, ele mostra em trechos desse capítulo que ele escreve uma carta de advertência, que é conhecida como os teólogos como a carta severa do apóstolo Paulo, para tentar confrontar o erro dessas pessoas. Ele estava, portanto, perturbado, porque na ocasião a própria igreja, o grupo, não defendeu a pessoa do apóstolo Paulo contra essa pessoa que acusava ele sem motivo. Ele ficou muito preocupado. Então, apesar de todas essas adversidades que Paulo está enfrentando, de todos esses temores internos do coração, e apesar de todos os embates externos, ele afirma no versículo 4 que a alegria dele transborda em todas as suas tribulações. Que coisa tremenda e maravilhosa. Pois ao ouvir os relatos de Tito, quando Tito chega até o apóstolo Paulo e traz os relatos da igreja, ele percebeu, o apóstolo Paulo, que Deus havia providenciado um óleo de alegria para o seu coração no meio daquela tribulação, daquele embate, daquele sofrimento. Assim, irmãos, o que fica evidente nesse capítulo é a verdade de Deus, a verdade de que Deus se utiliza de diversos recursos para trazer alegria transbordante aos nossos corações em meio aos nossos sofrimentos. E uma dessas formas que é usado por Deus para trazer alegria é a própria igreja. Deus usa, o povo de Deus para trazer alegria ao nosso coração, o coração do apóstolo Paulo. E é sobre isso, então, que eu gostaria de tratar especificamente com os irmãos nessa noite de maneira breve. Deus usa a sua igreja para nos trazer alegria no meio da pandemia, no meio do sofrimento. Deus usa a sua igreja, o seu povo, para trazer alegria ao nosso coração. Mas de que forma Deus usa a igreja para trazer alegria no meio das tribulações? Eu quero falar sobre 4 formas que revelam como Deus traz alegria através da igreja. Em primeiro lugar, Deus nos traz alegria através da igreja quando nos envia o ombro de um irmão. Acompanhe comigo o versículo de número 6, irmãos. O versículo de 2 a 6 vai tratar disso. Mas o versículo 6 diz o seguinte: olha, em todos esses tópicos a gente vai ver a palavra alegria, irmãos. Essa graça de Deus, que é a alegria, esse óleo de alegria derramado sobre o coração do apóstolo Paulo. Então Deus traz alegria através da igreja quando nos envia o ombro de um irmão. Deus, versículo 6, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, versículo 6. Amados irmãos, Paulo, já depois de tudo que eu falei, diante das tribulações que ele estava enfrentando, no versículo 4 ele deixou claro que ele sente uma transbordante alegria no meio das aflições. Ele fala dessas tribulações que estava passando na Macedônia, como eu expliquei também, através de conflitos externos e temores internos. Mas diante de todo esse cenário de tribulação e de angústia, Paulo deixa claro que Deus consola os abatidos. E ele mostra que Deus o consola e alegra o seu coração através da chegada do seu companheiro fiel Tito. Tito era o seu filho na fé, o companheiro de confiança de Paulo. Ele reencontra Paulo para levar o relatório da igreja de Corinto. E Paulo diz que sente consolado ao ver o seu amigo Tito. Lembra que eu comecei a nossa introdução dizendo a minha alegria de poder ver os irmãos, mesmo que online, mesmo que à distância, mas diante de
isolamento, diante de pandemia, diante de tanta dificuldade, como alegra o nosso coração poder ver os irmãos, poder contar com os irmãos, poder ter um ombro amigo no meio das dificuldades. E Deus, irmãos, é dessa forma que ele traz alegria ao nosso coração, enviando a sua igreja, os nossos irmãos. É através dos nossos irmãos que nós temos essa alegria no nosso consolo, no nosso coração e consolo no meio de tanta dificuldade. É o consolo. Um amigo que nos visita, ou agora no momento, claro, não é possível, mas um amigo que nos liga, um amigo que empresta o ombro, né, para nós podermos desabafar. É o amigo da igreja que o fato de a gente estar vendo ele, a gente se alegra. Irmãos, Deus usa isso. E com isso, fazendo uma breve aplicação, você tem duas opções nesse tempo de pandemia, de dificuldade, de isolamento. Você pode reclamar, murmurar e chorar, ou você pode se alegrar, percebendo que em meio a toda essa pandemia, Deus tem enviado seus servos preciosos para ser suporte para as nossas vidas. Se alegre, portanto, meus irmãos, com sua igreja, com seus irmãos. Apesar de toda a dificuldade da igreja, nós temos irmãos, nós temos companheiros, nós temos pessoas em que a gente pode confiar, que a gente pode colocar o nosso lamento, o nosso coração. O simples fato de olharmos para os irmãos e poder compartilhar da palavra, compartilhar dos louvores, de tudo que a gente está aqui vivendo nesse tempo. Aproveite, se alegre. Cuidado com o seu olhar. Cuidado que por causa do sofrimento você ficar preso e você não conseguir enxergar esses detalhes dos cuidados daquilo que Deus está fazendo. Segundo lugar, nesse texto, Deus nos traz alegria através da igreja quando nos envia os cuidados da nossa congregação. Veja comigo o versículo 7, irmãos. Olha que coisa interessante. Ele diz o seguinte: e não apenas com a vinda de Tito, mas também com a consolação que vocês lhes ministraram. Olha essa parte agora. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo, olha o que ele diz, que a minha alegria se tornou ainda maior. O que Paulo está dizendo? Que a alegria dele se tornou ainda maior. Por quê? Primeiro, porque Tito chegou, um ombro amigo, um companheiro, né? Um irmão, um parceiro, que ele podia ali naquele momento de aflição poder contar. Mas ele está dizendo, a minha alegria se tornou ainda maior, sabe por quê? Por saber que a igreja do Senhor Jesus se preocupa comigo. Paulo se alegra com a chegada de Tito, mas se alegra em saber que a igreja está preocupada com ele, com o trabalho dele. Lembra que eu falei que ele estava um pouco frustrado porque a igreja não tinha se posicionado ao seu favor e agora ele estava meio aflito com a igreja. Mas quando ele fica sabendo de que a igreja se preocupa com as aflições, com o que ele está passando, amados irmãos, ele se alegra sobremaneira. Amados irmãos, no meio desse sofrimento que nós temos vivido, dessa pandemia, Deus tem usado a igreja para nos transmitir como somos queridos por Ele. Não há nada melhor do que quando estamos passando por dificuldades e crises, alguém lembra e mostra a sua preocupação e cuidado conosco. Eu lembro de um amigo, de um irmão, que ele me contou surpreso nesse período de pandemia. A mãe dele estava suspeita de Covid e ela era a linha de risco. E ele fez um pedido através de um WhatsApp por um irmão. Irmãos, ele me falou surpreso, porque ele não sabia o quanto ele era amado, porque a mensagem dele circulou em todos os ministérios, em todos os lugares, outras igrejas, e ele falou para mim, olha, eu não sabia como que a igreja, sabe, se preocupa tanto aqui com o meu problema, com a minha dificuldade, problema da minha mãe, e ele falando cheio de alegria. Eu falei assim, gente, coisa boa. Coisa boa perceber que, apesar de toda a dificuldade, a gente percebe esse cuidado de Deus através do cuidado da própria igreja. Irmãos, eu sei que você tem uma igreja que te ama e você tem um pastor que te ama.
e que se preocupa contigo. E você já vivenciou isso, pode experimentar isso. Portanto, é tempo de se alegrar nessa verdade, de que Deus se preocupa contigo e Ele faz isso através dos irmãos, através do seu pastor. Então se alegre por esse amor, se alegre por essa preocupação, por esse cuidado que a igreja tem por você, pela situação que você está vivendo. Então se alegre, cuidado com os seus olhos, cuidado para não ficar muito focado nos problemas e não perceber esse cuidado de Deus nos detalhes. E isso Ele usa a igreja, o seu povo. Terceiro, Deus nos traz alegria através da igreja quando nos envia os resultados da nossa missão. Os versículos de 8 a 12 falam sobre isso, mas eu quero citar apenas o versículo 9. E queria aqui, nesse tópico, já que hoje é dia do pastor Batista, eu queria também fazer uma aplicação dentro desse contexto do dia do pastor. Acho que isso é muito importante. Então, Deus nos traz alegria através da igreja quando nos envia os resultados da nossa missão. Olha o versículo 9. Mais uma vez a palavra alegria presente. Ele diz: agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A angústia e temor de Paulo vinha pelo fato de não saber qual tinha sido a reação da igreja depois que ele enviou aquela carta severa, né, advertindo ali, confrontando a oposição e estava difamando ali a sua pessoa. Mas quando Tito trouxe a notícia que essa carta severa que foi perdida, né, os estudiosos dizem que Coríntios, né, ali são 4 cartas, né? A gente tem 1ª e 2ª Coríntios, mais 2 cartas que se perderam. Então, uma dessas cartas é essa carta severa que Paulo cita, até aqui no contexto desse capítulo, ele fala sobre isso. E essa carta, Paulo vai dizer que gerou uma tristeza. Por quê? Porque é uma exortação, foi uma exortação dele, foi uma carta severa. Porém, o que Paulo percebeu? Que aquela tristeza inicial, porque foi uma confrontação, gerou e produziu frutos de arrependimento. Versículo 10 a 12. Isso gerou frutos de arrependimento. Deus estava mostrando, então, o apóstolo Paulo, nessa passagem, por isso ele diz: agora, porém, me alegro. Me alegro por quê? Me alegro porque a tristeza levou vocês ao arrependimento. Deus estava mostrando para Paulo que no Senhor, o nosso trabalho não é em vão. E aí deixa eu fazer a aplicação que eu disse que faria para os pastores. Eu tenho certeza que o pastor Wilson vai concordar comigo que a maior alegria do coração do pastor. O pastor pode ter problemas na igreja, confusão na igreja, sofrimento na igreja, angústia na igreja, aquele pensamento de pensar em desistir de igreja. Mas você quer ver uma coisa que alegra o coração de um pastor, irmãos? É quando ele vê o fruto, o resultado do trabalho, da sua pregação, o resultado da sua exortação, pessoas quebrantadas, transformadas. Eu costumo dizer, irmãos, que quando eu termino de pregar e as pessoas batem nas minhas costas, dão um tapinha e dizem assim: poxa, sua mensagem foi muito boa. Eu não me alegro com esse comentário. Eu me alegro com o comentário quando as pessoas dizem o seguinte: eu ouvi a sua mensagem, minha vida foi mudada pela palavra de Deus. Irmãos, que alegria para o pastor nesse momento de dificuldade que todos os pastores passam. Então, faço aqui uma homenagem aos pastores. Maior alegria que você pode levar ao seu pastor é você mostrar de que aquilo que ele tem falado, pregado, ensinado, não tem sido em vão. Isso tem produzido transformação em seu coração. E é isso que Paulo está sentindo. É isso que Paulo, como pastor, como líder, está sentindo. Uma alegria por saber que aquela palavra que ele deu produziu resultados, produziu vidas. Assim, irmãos, você, trazendo também uma aplicação para o seu coração, isso mostra para você que você deve continuar pregando, você deve continuar semeando a bênção de Deus na vida das pessoas. Porque Deus um dia
vai mostrar os resultados desse trabalho, da sua palavra, do seu incentivo, da sua pregação, de tudo que você tem feito no Senhor. Deus um dia mostrará o resultado para que você se alegre e que você saiba que o seu trabalho no Senhor não é em vão. É verdade que às vezes Deus oculta o resultado para que o nosso coração não fique massageado, né? O nosso ego. E às vezes Deus oculta o resultado porque às vezes a gente não sabe administrar os resultados, né? Das bênçãos, daquilo que a gente tem feito em Deus. É o John Piper que diz isso, né? Que Deus oculta os resultados para que a glória seja somente dele. Para que a glória seja somente dele. Mas eu tenho certeza que nesse tempo de aflição e de angústia, Deus vai revelar resultados, né, de que o seu trabalho não tem sido em vão, para que você sinta a alegria que vem dele, o óleo de alegria, o bálsamo do Senhor que vem dele. Então continue semeando na vida dos seus irmãos e no momento oportuno ele vai te mostrar para que você se alegre com sua missão. E por último, para a gente encerrar, Deus nos traz alegria através da igreja quando nos envia os relatos da alegria dos nossos irmãos. Olhe comigo o versículo 13. Versículo de 13 a 15 fala sobre isso, mas vou destacar o versículo 13 por causa do nosso tempo. Por isso tudo fomos revigorados, pois além de encorajados, ficamos mais contentes ainda ao ver como Tito estava alegre, porque seu espírito recebeu o refrigério de todos vocês. Pois além de encorajados, ficamos mais contentes, mais alegres e mais contentes ainda ao ver como Tito estava alegre. Deus nos traz alegria através da igreja quando nos envia os relatos da alegria dos nossos irmãos. Paulo se alegra com a alegria de Tito. Tito recebeu o refrigério, pois se sentiu orgulhoso com o comportamento maduro que ele viu da igreja. Versículo 14. Ele viu a obediência e o temor da igreja e se alegrou sobremaneira. E Paulo está extremamente contente por ver Tito feliz, alegre. Acredito que Deus usou o sorriso e o entusiasmo e a vitória de Tito para alegrar o coração de Paulo, que estava tão abatido com as aflições e tribulações. Irmãos, é verdade que nessa pandemia nós temos chorado com os que choram, como até mesmo o apóstolo Paulo diz que nós devemos chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. É verdade, temos chorado muito, mas os nossos olhos não podem estar fechados para ver os milagres e as vitórias e as conquistas na vida dos nossos irmãos e da igreja do Senhor. É assim, e assim, irmão, se alegrar com aqueles que se alegram. É verdade que isso é para os maduros, porque tem gente que tem, às vezes, no meio cristão, uma inveja. Chorar com os que choram é fácil, se alegrar com os que se alegram é para os maduros na fé, aqueles que conseguem celebrar a alegria do outro. Quem é maduro, ele vai sentir uma alegria transbordante pelo fato de ver o outro alegre. Eu lembro de um episódio que eu vi na igreja, assim que eu fui indicado para ir para o seminário, rapaz, eu fiquei muito alegre, muito feliz, porque, assim, para quem conhece a minha história, muita luta, muita batalha, muita coisa aconteceu, coisas ruins. E quando eu fui indicado para ir para o seminário, eu fiquei muito alegre. Aí eu fui compartilhar com uma pessoa da igreja, e quando eu comuniquei a minha alegria, aquela pessoa murchou e falou assim, que legal. Eu falei assim, ué, eu esperava que a minha alegria pudesse contagiar e ela se alegrar com a minha alegria. Mas não. Por quê? Porque tem pessoas que não são maduras, pessoas que não têm essa capacidade. Agora, quem é maduro, pode ter certeza, Deus vai usar a alegria do seu irmão, a vitória do seu irmão, para trazer alegria ao seu coração. Cristãos maduros conseguem celebrar a vitória dos outros. A felicidade e a alegria dos nossos irmãos é providência de Deus para nos alegrar no meio de tantas lutas que estamos enfrentando. A vitória do nosso irmão é a nossa vitória. Então, irmãos, apesar de suas tribulações, apesar de todo esse isolamento, toda essa pandemia, Deus te mostra, irmãos, que a vitória do seu irmão é sua também. Mesmo se você estiver passando dificuldade hoje,
Deus convida a se alegrar com a alegria dos outros. Se a gente tivesse tempo aqui, cada um ia compartilhar o que Deus tem feito na vida de cada um aqui, a gente ia se alegrando, se alegrando. Não sei se eu tenho uns 3 minutos ainda para fazer a minha conclusão. O versículo 16, vocês vão me orientando. Versículo 16, eu quero concluir essa minha mensagem. Paulo vai dizer assim: alegro-me por poder ter plena confiança em vocês. Irmãos, eu quero concluir. Quantos? 5 minutos Quanto? e meio. Ok, então mais 3 minutinhos eu encerro. O que você tem enxergado nessa pandemia? Aí eu concluo com uma ilustração que uma vez um amigo do poeta Olavo Bilac pediu ele para fazer, como ele era poeta, né? Ele falou assim: eu quero vender a minha propriedade, meu sítio, que só me dá trabalho, eu não consigo ver nada de bom naquilo e tal. E reclamou e falou assim: eu quero vender, e eu tenho certeza que se você fizer uma placa bem elaborada, a gente vai vender rápido. Aí o Olavo Bilac foi lá e fez uma placa assim: vende-se encantadora propriedade onde cantam os pássaros ao amanhecer, no extenso arvoredo, é cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro, a casa banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. E aí depois o Olavo Bilac encontrou aquele seu amigo e disse: e aí, vendeu a propriedade? Ele: que nada, você acha que eu sou doido? Depois que você fez aquele anúncio, eu desisti de vender, porque eu vi a beleza e o encanto, aquilo que eu tenho diante de mim, e eu não soube aproveitar, porque eu não estava enxergando toda essa beleza. Cuidado com os seus olhos. Deus está providenciando o povo de Deus, a sua igreja. Você precisa perceber que no meio desse sofrimento há o cuidado de Deus. E esse cuidado vem através da sua igreja, através do seu povo. Então aprenda, se alegre em Deus. Venha, que você possa usufruir dessa alegria que vem de Deus. E tudo isso Deus usa o seu povo, a sua igreja. Essa amada igreja, a Igreja Batista do Pontal. Aproveite. Essa é a providência de Deus. Há benefícios no sofrimento. No sofrimento, sentimos de maneira tão preciosa o cuidado de Deus. Paulo, no meio daquele todo sofrimento, como ele percebeu o amigo Tito, a preocupação da sua igreja, a missão dele se cumprindo no meio da igreja, não sendo em vão. E, por último, vendo a vitória e a alegria do seu próprio irmão. Que você possa se alegrar hoje em Deus, mesmo no meio das dificuldades. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus, né? Que palavra pertinente para nós, né? Relevante. Eu creio que muitos de nós, como eu, precisava muito ouvir isso. Né? Por isso agora nós vamos mais uma vez orar, tá bom? E depois vai ser gerado um outro link quando a gente vamos nos despedir, tá bom? Vai ter lá nossas conversas. Mas vamos orar, pedir a Deus para que a gente consiga esse olhar, perceber essas pérolas que Deus tem colocado junto de nós, mesmo em meio a esse tempo tão difícil que temos atravessado. Deus tem suprido a nossa necessidade. Ele não nos dá uma tribulação acima daquilo que nós possamos suportar. Antes, Ele nos dá o escape. E gravem isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que cumprem o decreto de Deus, que são chamados pelo Senhor. Então, Deus há de cuidar de nós. Vamos orar. Deus, mais uma vez, nós somos gratos a Ti, Pai, por esse tempo tão precioso. Deus, obrigado, Senhor, pela vida do pastor Márcio. Deus, pela maneira como ele explanou a Tua palavra, orientado, iluminado, guiado pelo Teu Santo Espírito, Pai, a qual falou de uma maneira tão clara ao coração de cada um de nós. Tu sabe como nós necessitamos de nos alegrar, Senhor. Nesse tempo difícil, tempo de ansiedade, de choro, de dificuldade, Pai.
Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos que temos falhado diante de Ti, Pai, porque muitas vezes, Pai, nossos sentimentos não é alegria, Senhor. Por isso, Pai, ajuda-nos a nos alegrar, Pai, como a Tua palavra sempre nos fala, naqueles, Pai, que o Senhor tem colocado junto de nós, Pai, no amadurecimento, no crescimento dos nossos irmãos. Pai, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades, sejam elas materiais, sejam elas emocionais, através da vida dos Teus servos, Pai. Muito obrigado, Pai, pela Tua igreja aqui no Pontal, Senhor. Obrigado por cada vida, Pai, que o Senhor tem colocado junto de nós. Deus, visita, Pai, aqueles que nesse momento estão se distanciando, estão se esfriando, Pai. Estão ficando pelo caminho, Deus. Ó Deus, aqueles que não têm acesso à internet, não têm conseguido, Pai, se conectar junto a nós, e com isso, Pai, talvez sintam-se só,